Opa, tudo bem? Como vai? Aqui, Ricardo. Seja bem-vindo a mais um conteúdo sensacional com Paulo. Paulo, boa tarde, como você está? Estou muito bem, meu querido. Uma ótima tarde. Estamos aqui mais uma vez para tratar de mais um tema relacionado aí à vida dos proprietários. Paulo, show de bola o tema de hoje, né? Que você preparou um conteúdo de questionamentos que potencialmente pode se fazer um proprietário sobre assuntos relacionados à central de relacionamento e destinos, correto? Correto, correto. Pois vamos lá, logo para o assunto. Pronto, a gente vai falar então sobre os destinos mais bem avaliados pelos nossos membros proprietários e também algumas coisinhas que envolvem a central de relacionamento. E aí, cara, primeira coisa que eu queria saber e que eu acho que é importante também que todos saibam é há quanto tempo a IMG recolhe avaliações dos proprietários, por exemplo. Nós recolhemos avaliações, Paulo diria, 2014, 13, 14. Começamos a recolher a avaliação. E como é que é feita essa avaliação? Como é que ela é realizada? É um formulário digital? É por ligação? Como é que funciona? Funciona da seguinte forma. Nós falamos com todos os proprietários estatisticamente, pelo menos uma vez por mês. Mesmo que você só vá viajar daqui um ano, daqui 6 meses, daqui 2 anos, nós vamos falar contigo estatisticamente, né? Não vai ser, mas estatisticamente uma vez por mês. Porque o software que usamos para gerenciar isso permite um agendamento por mês, no mínimo. Então, você não pode deixar de falar no mínimo uma vez por mês com todos os proprietários se você está trabalhando dentro do protocolo normal da empresa. É verdade que pode ter um pedido especial de um proprietário e tal, mas normalmente uma vez por mês. Cada ligação, cada contato, cada WhatsApp gera uma avaliação, porque cada WhatsApp, cada ligação, de cada contato, de cada conversa com cada proprietário gera nós chamamos de incidência, um trâmite no seu software. Cada trâmite tem uma espécie de número de protocolo, de identificador, e nesse protocolo nós cadastramos o que aconteceu na conversa do WhatsApp, o que aconteceu na ligação, o texto, o áudio, o que foi, né? Fica internamente salvo. E me dá uma ação presente e uma próxima ação. A aproximação é o próximo contato. E eu, no máximo, tenho que pôr em 30 dias. E um dos trâmites obrigatórios para salvar e encerrar esse trâmite, para poder salvar para a próxima data, é avaliar o estado de espírito do nosso proprietário. E como que a gente faz isso? É uma combinação de 2 fatores isso. Nós avaliamos do mesmo jeito que se avalia hospedagem. É legal esse assunto, Paulo, porque nós avaliamos o estado de espírito do proprietário em relação a produto, empresa, atendimento, do mesmo jeito que se avalia uma rede de hotéis, ou uma rede não, um hotel específico. A gente dá estrelas, de 1 a 5 estrelas para cada proprietário. Só para te contar, bem resumida a regra, é de não atende frequentemente e não tem viajado frequentemente para atende sempre, viaja sempre bem. Atende sempre, viaja sempre, é o ponto meio, 5 estrelas. Não atende, não viaja, é 1 estrela, o pior cenário, né? Então nós tem vários pontos intermediários nisso, onde nós monitoramos e mensuramos como está feliz o nosso consumidor, o nosso proprietário das férias, né? E isso é avaliado a cada mês, é atualizado, entendeu? Então, cada conversa, não necessariamente está relacionado ao que aconteceu nas hospedagens, mas também, mas está relacionado a como estou te ajudando até lá, né? Porque a experiência de hospedagem pode ter sido sensacional, aí os próximos 3 meses você tem um atendimento deficitário, eu estou te frustrando. Então, é uma combinação dessas 2 coisas, né? Está viajando bem e está feliz com o nosso relacionamento, com o nosso atendimento. Essas 2 coisas que me dá essa variação de 0 a 5 estrelas, né? E, claro, proprietário 5 estrelas é um proprietário adimplente sempre, que viaja bem sempre, né? E que sabe usar bem o produto, tirando o máximo proveito, sua propriedade de férias, seu sistema de férias, tirando o máximo proveito, né? E assim, o sistema faz isso atualizando mês a cada contato, e é obrigatório uma atualização por mês, salvo que a pessoa pare de nos atender, ou que, tipo, sei lá, cenários muito fora do padrão, né? O padrão é uma avaliação mensal. Bacana. E aí, nesse contato, então, que a central de relacionamento faz com ele, inclusive, é pegada essa nota que o cliente dá para o destino que ele fez, ali, para a hospedagem que ele esteve também, né? Não, na verdade, é satisfação, né? É o formulário de satisfação. É tipo, insatisfeito, eu não me lembro exatamente, né? Insatisfeito, não muito satisfeito, apenas satisfatório, mais do que satisfatório, excelente, né? Uma coisa desse tipo, não é por nota, mas isso nos dá feedback para cadastrar as estrelas no nosso proprietário, no nosso
viajante. E o proprietário, assim, para esclarecer para a galera, o proprietário ele ganha algo em troca para fazer esse tipo de avaliação de férias dele? Não. Ganha, sabe o que ganha? Avaliação. E avaliação é a prioridade no nosso canal, né? Então, mais estrelas, mais avaliação, mais bem classificado que está. É como se fosse, Paulo, uma espécie de score bancário, só que é em estrelas, porque somos do setor de hospedagem, então nós mexemos com estrelas, né? E nessas estrelas ele ganha, claro, é uma pessoa, mais estrelas, menos inadimplente, talvez nunca, sabe, tipo, tá com um score melhor, então tá prioritário no nosso, sabe, imagina que por um motivo XYZ, duas pessoas no mesmo dia, na mesma hora, pediu a mesma semana, prioridade de estrelas, né? Massa, bacana. Hoje em dia tem outras empresas que também usam esse tipo de sistema, como, por exemplo, a Uber, o Pop, esses aplicativos, assim, geralmente o cliente ele recebe também uma avaliação e isso, obviamente, vai influenciar ali no relacionamento dele com a empresa. Isso é bem legal, bem bacana de destacar. Mas, cara, a gente consegue ter, por exemplo, dá pra gente saber quais são, sei lá, os 3 principais destinos mais bem avaliados pelos proprietários? Olha, 3 melhores destinos no Brasil: Gramado, Canela, Natal, e eu diria talvez o terceiro poderia ser entre Fortaleza e Maceió. Isso é o que nós encontramos, né? Então, é porque mesmo Natal sendo Nordeste, o fato de nós termos tanta flexibilidade com o empreendimento e tanta qualidade em Natal ajuda muito, né? Sim. Você tem acesso, por exemplo, a quais os principais pontos destacados positivamente pelos proprietários? Por exemplo, o que eles dizem de feedback em relação às férias deles e tal? Claro. Por exemplo, porque férias é muito mais do que a experiência de hospedagem, né? Nosso feedback é muito além do que acontece no hotel, no seu quarto, onde você está, né? Mas nós temos como, sei lá, experiência de Gramado, temperatura, fundi, chocolate, vinho, de repente, e o café colonial, sei lá, como coisas talvez mais típicas, mais comentadas. Natal, Morro do Careca, Genipabu, né? Talvez, sei lá, os corais de Maracajaú, alguma coisa do tipo. E Fortaleza, show de humor, beach park e passeio de buggy, né? Alguma coisa do tipo. Essas são as coisas mais mencionadas. Isso é até legal, assim, da gente ressaltar. Por quê? Porque eu acho que isso envolve até no planejamento das férias, né? Quando o proprietário ele vai se planejar, ele também tem que ver qual é o perfil dele e da família dele, né? Em relação às férias, o que eles pretendem fazer, qual é os roteiros que eles querem conhecer, que tipo de aventura eles querem viver, para decidir qual o destino, né? Acontece muito que a pessoa escolhe o destino onde vai passar férias e depois vai na internet para tentar entender o que ele deve fazer ou não deve perder lá. E isso, cara, inevitavelmente, são horas. Então eu quero que você imagine por um segundo que você pudesse ligar para um amigo e falar, cara, estou indo para Natal ou para sei lá onde, você me recomenda coisas que eu não posso deixar de fazer. Isso economizaria horas de pesquisa, não economizaria? Potencialmente. E depois não é só isso, economizaria pesquisa e insegurança, porque o que a gente vê na internet são opiniões particulares de pessoas que você não conhece. Agora você está falando com o seu analista de férias, que o ano que vem ainda vai ser IMG, que vai ser seu analista de férias, daqui 5 anos ainda vai ser IMG. Então nós temos um compromisso a longo prazo. Então nosso compromisso em te dar informação de qualidade é mais forte, né, do que qualquer um que postou qualquer opinião em um blog na internet. Então é um pouco isso, é falar com alguém íntimo, amigo, que vai te dizer, tipo, que rua devo passear e que rua não. Que restaurante devo ir e que restaurante eu posso dispensar, né? Tipo, aquelas coisas que fazem a diferença. Imagina você, Paulo, que você me fala, Ricardo, eu vou para Barcelona passar férias. E eu estou aqui, eu sou natural de Barcelona, eu vou dizer, olha, Paulo, você tem que fazer isso, você tem que visitar a Sagrada Família, você tem que visitar o Parque Güell, você tem que ir no Mare Magno um dia, comer, sei lá, você tem que comer uma paella no Porto Olímpico. Eu te diria 5 ou 6 coisas, se você deixar de fazer, você viajou, né? Você perdeu. E é a mesma coisa que a gente faz de uma forma mais massiva com nossos proprietários, falando com todos eles por causa da experiência de uns que é trasladada para outros. E isso nacional, internacionalmente, provavelmente eu te diria Cancún, Orlando, e aí, cara, terceiro ponto provavelmente seria Europa. Mas Europa é muito variada e muito grande, assim, não me atreveria. Porque, tipo, tudo é começar na Europa, né? Aí começa, talvez, muitos começam, às vezes, por Portugal, para o Algarve, aí as coisas vão complicando, né? As pessoas vão para, sei lá, Ilha da Madeira, Ilhas Canárias, para Ilhas Baleares, para Ibiza, Maiorca, ou comecei para Barcelona,
ou começa a ir para a Itália, começa a ir para a França, começa a ir para a Alemanha, Suíça, esqui, aí as coisas podem, Inglaterra, as coisas podem complicar muito, né, com isso de Europa. No final, os Estados Unidos é muito Orlando, o Caribe é muito Cancún, né, resumindo, e a Europa é um pouco mais pulverizado, né? E ainda acho legal que seja pulverizado porque a Europa é tanta cultura tão próxima uma da outra que é até divertida essa experiência de um ano ir para Portugal e no outro para Itália e no outro para Grécia, sei lá. Bacana, verdade. E eu acho assim que essa cultura que a MG tem de colher essas avaliações, isso é muito importante para poder outros proprietários ter como base as experiências anteriores de outras pessoas de repente, né, e conseguir se programar, se planejar melhor, assim também como que para a central de relacionamento, eu acho que isso deve servir muito como guia também. Poxa, todo mundo que vai para esse lugar fala muito bem. Meu, é impressionante porque nós seguimos muito isso, mas também cada pessoa é de um jeito, né? E é incrível como às vezes isso não é perfeito, não é uma ciência exata. Mas nós seguimos muito isso e as avaliações e recomendações de um são repassadas para outro. E o maior problema que nós temos nisso, Paulo, é que tem pessoas que não querem ser orientadas, sabe? Tem famílias que são proprietários que não querem nos ouvir e a gente tem a obrigação de respeitar, porque as férias são deles, né? Mas a maioria das vezes que nós temos a chance de recomendar, a gente acerta em percentuais acima de 78%. E quando não temos chance de recomendar, a gente acerta menos. Mas em 78% das recomendações que nós fazemos, batemos no coração da família. Aí, quando não temos recomendação, os dados são um pouco menos positivos. Mas o que é que geralmente que a central de relacionamento leva em consideração para recomendar um destino? É tipo a quantidade de pessoas que vai viajar, o que geralmente é... Essa coisa de experiência, olha, centro urbano, destino de praia, Caribe, ou destino de parque, sabe? A gente busca o que você vai ter como férias no destino, gastronomia, cultura, sabe? Férias culturais, férias gastronômicas, férias de parque, sabe? Férias de compras, férias em grande centro urbano, férias isoladas num resort no meio do mato, férias, sabe? Tipo, o que procura a família, o que a família quer? Isso que a gente procura. Porque tem vezes, Paulo, que a família fala assim, quero uma praia no Nordeste. E a gente fala, olha, se você, em vez de ir para o Nordeste, você for para Cancún, vai gastar a família toda, sei lá, mais R$500 de voo, ou mais R$1.000 de voo parcelado, em 12 ainda, que tem a maioria das companhias parcela, e você vai se meter no Caribe. Suas férias vai ser de muito boas para sensacionais. Às vezes é essa noção de que um pouco a mais vai te meter num resort 5 estrelas no Caribe, sabe? Às vezes um pingo a mais, ou às vezes um entendimento assim a mais vai te colocar muito mais alto nível das suas férias, e às vezes não se faz por medo, por falta de conhecimento, por falta de entendimento. Entendi perfeitamente. Cara, assim, eu acho que as maiores dúvidas que eu tinha e que pelo menos eu acredito que muita gente deveria ter também em relação a esse planejamento de férias, as avaliações do destino, como é que a MG tratava essa questão das avaliações, eram essas. Então, assim, se todo mundo que estiver nos assistindo nesse momento tiver alguma dúvida extra, eu recomendo, obviamente, que bote nos comentários aqui embaixo, porque aí a gente consegue ou preparar um novo conteúdo, né? Ou então, se for algo muito simples, a gente responde aí logo nos comentários. Lembrando, Paulo, que por sermos afiliados à Interval, a gente tem uma outra visão disso, que é uma visão técnica. Porque a Interval faz uma pesquisa individualizada, depois de cada experiência de cada proprietário, através de um questionário digital, onde a gente vê limpeza, qualidade da unidade, manutenção, serviço, atendimento do resort. E a gente vê tudo isso também, né? Eu fui para o lado mais de experiência do que do lado técnico, mas a gente vê as duas coisas. Então, realmente a gente tem essa informação bem estruturada. Paulo, foi um prazer estar contigo aqui mais uma vez, como sempre. A gente está junto nessa missão de criarmos conteúdo para entregar uma visão cada dia mais fiel e precisa de como é a vida de um proprietário de férias, tudo que ele tem acesso. E estamos juntos, logo mais no próximo. Forte abraço para você, forte abraço para o proprietário das suas férias. Tudo de bom, boas viagens, boas férias. Tchau, 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 tchau.